Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje nós vamos falar de um assunto difícil de digerir: Kaliane e drogas ilícitas, especificamente maconha. Vou tentar falar especificamente dela hoje, né? O que a gente vai ter hoje? A gente vai ter uma história. Vou começar por ela, para vocês não dizerem que eu sempre deixo a história para o final e não conto. Vou contar, tá tudo cronometrado. E quero falar também sobre dados científicos a respeito da maconha. As informações são do Dr. Ronaldo Laranjeira. Ele é uma referência em dependência química no Brasil. Então vamos lá. Para você que não me conhece, que ainda não está inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha, tem bastante assunto. Tem vídeo para quem está procurando emprego, tem vídeo para quem está querendo abrir um negócio, quem está pensando em empreender, tem vídeo para quem não sabe que carreira vai seguir, o que eu vou ser quando eu crescer. Tem vídeo falando sobre metas, então faz uma maratona que tem muita coisa boa. E eu comecei essa série nova falando de assuntos difíceis de digerir mesmo, né, gente? Assim, assuntos que eu sei que são um problema na vida das pessoas e que muitas pessoas não têm coragem de falar. Muitas pessoas acreditam que por estar com esse problema elas não podem se aproximar de Jesus. E eu tô aqui exatamente para te mostrar o contrário, né? Então, essa história aconteceu, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 15 para 16 anos, eu acho. Foi quando eu comecei a usar maconha, foi logo no início. Eu não estava trabalhando ainda, eu acho. Eu não me recordo bem, sabe, gente? Assim, as datas, tem muitos anos. Eu tô com 36 anos agora. Isso aconteceu, então, há uns 20 anos atrás. E eu nem lembrava dessa história. Essa história veio pra mim no meu revisão de vidas. Não sei se você já ouviu falar. Tem muita gente que fala encontro com Deus. É um momento onde você, né, faz uma revisão mesmo da sua vida. E nesse encontro me veio muito claramente que Deus estava ali me livrando de um problema sério. Então, vamos lá. Eu tinha mais ou menos 15 anos, eu estava passando o fim de semana na praia, já bebia, meu primeiro porre foi com 13 anos, já tinha cheirado loló, já fumava maconha. Eu acho que eu estava no segundo ano, se não me engano. Eu acho que eu não tinha feito vestibular ainda. E tinha uma pessoa que eu sempre observava na praia, que eu achava ele muito bonito, né? Então, para vocês, se tem alguma solteira aí atrás de namorar, muito cuidado, gente, com quem você se relaciona, muito cuidado com essa, como é que eu posso falar, com esse encantamento que a gente jovem tem, né? Ai, ele é bonito, ai, ele é interessante, ai, ele é... Isso é uma furada tão grande que a gente só sabe quando a gente passa. Então eu sempre fui muito tímida. Quem me conheceu, hoje as pessoas não veem isso, né? Mas eu era uma menina extremamente tímida, extremamente travada, extremamente bloqueada. Então, assim, eu não tinha nunca coragem de, sei lá, encontrar essa pessoa na praia e falar: olá, tudo bem, prazer em conhecer, etc. Resumindo, eu não tinha coragem de falar com essa pessoa, mas eu achava ele bonito, eu queria beijar a boca dele, que era assim, né? Naquela época já era assim, tá, gente? Existia um apelo muito grande para essa questão da mulher tem o mesmo direito, a mulher que fica com várias pessoas não é galinha.
que o adolescente tem que se conhecer, mas nessa época eu acho que eu ainda era virgem. Era, né? Tinha 15, ainda era. Eu acho que era com 15. E aí, eu tomei um porre e sempre quando eu bebia eu ficava com muita coragem. Então, a bebida pra mim sempre foi uma forma de me socializar. Quando eu bebia, eu tinha coragem de falar, eu tinha coragem de dançar, eu tinha coragem de beijar, eu tinha coragem de fazer tudo. E aí eu descobri onde esse rapaz morava. Eu só via ele assim, de longe, não sabia nada, não sabia, acho que eu não sabia nem o nome dele. E nesse belo dia eu enchi a cara e fui bater lá na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele estava dormindo. Quem atendeu a porta foi um amigo dele. E simplesmente eu entrei. Não me faça perguntas de detalhes mais minuciosos, porque eu não lembro realmente. Acredito que não lembro pelo álcool, né? E pelo tempo também. Eu lembro que eu entrei, eu lembro que eu fui no quarto quando o rapaz falou que ele estava dormindo. Eu fui até o quarto, eu beijei ele dormindo. E aí o amigo dele me convidou para fumar. Então, eu lembro de pouca coisa, né? Eu lembro de ser uma coisa muito demorada, então eu fumava, ele fumava, eu fumava, ele fumava e aquele negócio não acabava. Eu sei que eu não lembro de mais nada. Eu me lembro de manhã acordando, sei lá, acho que eram as 9 horas da manhã, o sol já na minha cara. Eu dormi lá. Acordei totalmente desnorteada, não sabia onde eu tava. Eu só sei que eu me levantei, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Saí e fui embora para casa. Totalmente desnorteada, né? E aí eu não me lembro de muitos detalhes, mas eu lembro que eu fiquei muito preocupada, tipo assim, meu Deus, eu dormi aqui. Será que eu fiquei com esse homem? Será que eu fiquei com um amigo dele? Será que eu não lembrava de nada, sabe? Que é nada, 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 nada. E aí eu fiquei naquela neura, né? Devo ter me tocado pra ver se tinha alguma coisa doendo, não sei. Eu fiquei muito desesperada. Tipo assim, eu acho que nunca tinha acontecido de eu apagar desse jeito. Eu sei que, tipo, passou. Eu não falei pra ninguém, eu acho que eu não comentei com as meninas. Eu não sei se eu disse onde eu tinha dormido. Mas geralmente quando eu fazia essas merda, eu não falava, porque lembra que eu falei que eu morria de vergonha, que eu era totalmente travada. Então, assim, quando isso acontecia, eu ficava tipo, você é louca, você não devia ter feito isso. Tipo assim, minha consciência, né? Então eu era outra pessoa. Só que o problema maior não foi esse, né? Eu saía geralmente na sexta-feira, chegava na segunda, eu passava o fim de semana na praia, já ia pra dormir, então, tipo, não tinha esse problema de chegar tarde em casa. Nunca tive esse problema. E quando eu fui pra casa, eu lembro, acho que isso foi no fim de semana, e aí acho que foi quando foi na terça-feira mais ou menos, eu vi no jornal uma matéria falando que tinha sido presa uma quadrilha, né, de traficantes. E era esse pessoal dessa casa que eu estava há 2 dias atrás. Sabe uma pessoa que eu não lembro se eu chorei nesse dia, mas eu fiquei muito desesperada. Eu fiquei muito tipo, meu Deus do céu, eu poderia estar presa. Como era que eu ia explicar que eu não estava ali, ou que eu não era daquilo, que eu cheguei do nada, que eu só queria ficar com aquele cara que eu achava bonitinho.
Na hora eu pensei, eu fiquei imaginando, meu Deus, se minha mãe... Imagina essa reportagem, tava tipo, não lembro se meu pai tava em casa, mas eu fiquei imaginando, porque minha mãe é evangélica, né? E ela já pregava pra gente. E eu fiquei imaginando saindo a notícia no jornal e ela assistindo aquilo. Meu Deus, eu ia... Tipo, e o meu futuro? Como era que ia ser eu com isso registrado? Entendeu? Nossa, acho que foi a primeira vez, assim, nessa época que eu pensei, nossa, eu tô fazendo muita coisa errada, eu preciso parar, eu não posso fazer o que eu tô fazendo, eu corri muito risco. Então foi um baque, assim. Mas eu não parei, tá, gente? E eu queria contar essa história porque essa história veio, assim, como eu falei, nesse momento. Então, era Deus falando comigo, filho, eu te livrei, eu te salvei naquele momento. E ele veio para isso. Ele veio para isso. Lá em Lucas 5,32 ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu tô contando essa história para vocês porque eu passei por isso, mas ele me aceitou quando eu busquei ele. Então, se você acha, se você tá afundado nisso, se você tá afundado, né, em uso de drogas, em álcool, tem um jeito. Tem um jeito. E esse jeito é com Jesus. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito. Eu não quero entrar na parte, né? Tipo, dormiu lá, isso vai ser outro assunto. Eu quero falar exatamente sobre essa questão do uso da maconha, do que pode causar, né? E nessa época eu não parei de fumar, eu continuei fumando, mas teve uma coisa que me fez diminuir o uso, que foi eu começar a observar que quando eu usava isso, quando eu usava maconha no domingo, na segunda-feira eu não conseguia me concentrar na aula. E eu tô aqui besta com as coisas que eu pesquisei, porque nessa época eu não tinha esses dados, né? Foi realmente uma coisa de observação. Então eu não conseguia me concentrar na aula, eu não conseguia aprender, eu não conseguia entender às vezes o assunto e eu vi que aquilo estava me prejudicando. Então uma das coisas que me fez não afundar de vez nas drogas foi essa preocupação com o estudo. O estudo para mim era a única forma de eu ser independente, porque casar para mim não era uma opção. Então, para eu ter uma carreira, né, algo significativo, tinha que ser eu por mim mesma, né? Então, eu tinha que estudar, não tinha outra opção. Meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade para mim. Então, isso foi o que me salvou, né? E isso é um dos prejuízos da maconha. Tem um estudo que saiu recente, que foi feito lá na Nova Zelândia. Esse estudo, ele foi um estudo bem completo, porque ele demorou 38 anos e ele foi um estudo específico com adolescentes. Então, antes de falar sobre essa questão dos prejuízos, para você entender, o cérebro da gente, ele se forma, né? A gente quando nasce já está completo ali. Mas o cérebro, ele continua se formatando, ele continua se desenvolvendo. E a fase onde o cérebro tem maior mudança, maior evolução, maior adaptação entre o cérebro infantil e o cérebro adulto é dos 13 aos 25 anos. Então esse estudo foi feito exatamente nessa idade.
em adolescentes que usavam maconha, né? E aí, quais são os prejuízos principais? Para você que acha que maconha não leva assim, não causa nada, não tem nenhum problema. Os prejuízos, memória, que é o que a gente mais conhece, é o que mais ouve falar. Memória executiva, de execução, que é aquela memória curta, aquela memória de curto prazo, tipo, eu tô gravando, depois eu vou comer alguma coisa, depois eu vou ler, essa memória curta. Prejuízo na atenção, prejuízo na função executiva. Gente, o que é a função executiva? É um conjunto de funções. Você pensar, você organizar, você planejar, você fazer um planejamento, vou fazer isso, isso e isso. Você ter proatividade, ter disposição para fazer as coisas, né? Então essa é a função executiva, ela também é prejudicada. E também existe uma queda do coeficiente de inteligência. Então, imagina uma pessoa com tudo isso prejudicado, o quanto a pessoa não pode perder na sua carreira, na sua família, né? Fora os outros problemas. E aí, uma das coisas que me levaram também que foi muito bom essa semana, eu vi 2 adolescentes falando sobre essa discussão, né, de legalização de maconha. E é incrível como existe uma percepção muito superficial, né? As pessoas escutam uma fala e elas não se aprofundam no tema, né? Elas não se aprofundam naquilo. E aí, pegando esses dados hoje do Dr. Ronaldo, esses 2 argumentos que existem para a legalização, eles são eliminados. Por quê? Uma das coisas que eu ouvi, vai gerar renda, porque você vai cobrar imposto. Hoje, esse comércio não é legalizado, então o governo perde. Se o governo liberar, vai ter essa arrecadação de impostos. E qual foi o outro argumento? Vamos focar nessa parte. Olha o que o Dr. Ronaldo falou. Isso que ele falou é baseado lá no Colorado, é baseado na Califórnia, baseado em lugares que já abriram, que já liberaram essa comercialização. E o que acontece? Como existe o imposto, então um local que é legalizado, ele vai cobrar mais caro em relação ao traficante. Então, na verdade, não vai deixar de existir. Sim, o outro argumento era esse, né? Que, assim, o fato de você legalizar, você vai diminuir o tráfico. Então, nenhum dos 2 argumentos se sustenta. Não vai diminuir o tráfico. Então, essa ilusão que a gente tem de que vai acabar, vai inibir, vai diminuir, gente, é muita inocência a gente achar, eu vou legalizar. Aí vocês acham o quê? Que o traficante ele vai abrir empresa ou ele vai, não, agora eu não vou mais vender droga porque meu negócio acabou, agora eu vou vender flores, né? Então realmente é muita inocência. O que se observa nos países que tiveram essa legalização? O tráfico aumenta, na verdade, né? E o consumo também aumenta. Então essas 2 teorias de que mas vai arrecadar impostos, vai diminuir o tráfico, não diminui. Nos locais que fizeram a legalização, na verdade, aumentou o tráfico, aumentou o consumo. Essa ideia de que, mas quem já usa, já usa. O fato de legalizar não vai facilitar. Gente, se vocês virem a quantidade de propaganda, de estímulo, entendeu? Então não tem como não aumentar. Não tem como dizer que não inibe. Claro que inibe. Uma coisa que você não tem de fácil acesso, que você tem que ir numa boca, que você tem que buscar, claro que inibe. Claro que a abertura vai fazer com que esse uso ele aumente,
Com certeza, não tenho nem dúvida de falar isso. Eu falo como uma pessoa que já usou, falo como uma pessoa que já teve acesso. Talvez se eu nunca tivesse nesse ambiente, eu nunca tivesse ido atrás, que na verdade eu nunca fui, né? Eu nunca fui assim, eu vou ali comprar. Não, usava porque tinha ali, nunca peguei o meu dinheiro, vou pegar o meu dinheiro e vou comprar, nunca fiz isso. Então, facilita sim. Se liberar, vai facilitar. Pessoas que nunca experimentaram vão querer experimentar, né? E além desses prejuízos, né, que eu falei, o Dr. Ronaldo falou sobre a questão da procrastinação. Geralmente, uma pessoa que faz um uso prolongado, e aí ele já trouxe um exemplo já menos para adolescente, mais para um adulto, por exemplo, ele mesmo tendo acesso a um bom estudo, a oportunidades, ele fica acomodado, ele fica procrastinando, ele não tem iniciativa. Então, provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade em conseguir emprego. Quando encontra, se conforma logo com qualquer emprego que arranje, né? E ele tem que sustentar o vício dele, né? Então, existem prejuízos também para as pessoas, para a família em geral, né? O uso não é uma coisa individual. Eu vou usar e eu só vou fazer mal para mim mesmo. Não é assim. Eu tenho certeza que você conhece uma família que sofreu porque tinha um usuário. Eu tenho certeza que você conhece alguma família que sofreu com alcoolismo, que sofreu com o abuso de drogas. Tenho certeza. Tenho certeza que você conhece. Talvez você não conheça porque você vive numa bolha, né? E aí eu tô aqui para te dizer, eu venho de um lar assim. E os prejuízos são muitos, não são poucos. É prejuízo para o filho, é prejuízo para o cônjuge, a pessoa que está dividindo a vida com a pessoa. Além desse prejuízo. Então, existem muitos prejuízos, gente, muitos prejuízos, né? Essa é uma discussão muito séria, né? Se você é a favor, eu acho que você devia rever a sua base, os seus argumentos, por que você é a favor, porque o que os estudos mostram, o que as estatísticas mostram, que os casos reais de lugares que fizeram essa liberação mostram, é que não teve nenhum benefício, né? Aumentou o tráfico, aumentou o consumo, né? E isso vai se refletir aonde? Né? O Dr. Ronaldo disse que vê muito parecido com o tabaco. Na época, né, em 1950, era a mesma coisa. A indústria em si, né, porque existe uma indústria muito grande por trás disso, ela está fazendo esse mesmo movimento. E segundo ele, o cigarro matou mais do que nesse período, se você contar nesse tempo que ele estuda, que já está com mais de 40 anos, o cigarro matou mais gente do que as guerras, todas as guerras que existiram. Então, gente, não faz sentido. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Tenho certeza que deve existir famílias que estão passando por isso e que precisam, né, desse apoio. Se você pode apoiar a não liberação, faça esse apoio. Não tem vantagem nenhuma, gente. A gente já tem problemas demais. Isso só iria piorar a situação, tenho certeza. E se você tá com esse problema, Jesus é a solução. Jesus é a solução para tudo. Ele tá de braços abertos esperando.